Lisboa, um mundo no canto da Europa, repleto de histórias e segredos. Lisboa é a casa de reconhecidas personalidades, tais como Luís Vaz de Camões, Eça de Queiroz, Cesário Verde, Cristiano Ronaldo. Sanguinho. Diz. O Ronaldo não é para aqui chamado. O Ronaldo nasceu na Madeira. Estás a falar do Ronaldo porquê? Ixi. Tira lá isso. Opa, se calhar vou tirar, né? Vou tirar. Claro, mano. Vá, despacha. O início do século XX em Portugal foi um período de transição e turbulência, com mudanças políticas, sociais e culturais que moldaram o curso da história do país ao longo do século. Em primeiro lugar, deu-se o assassinato do rei e do sucessor, que pôs fim à monarquia. Posteriormente, ocorre a Primeira Guerra Mundial, trazendo consigo instabilidade, uma crise política e económica que complica ainda mais o estado da nação. Mas a questão prevalece: como poderá Portugal progredir? De facto, é verdade que Portugal encontrava-se bastante condicionado e bastante miserável em relação aos outros países. Mas nós precisávamos de algo novo. Portugal, naquela altura, era muito atrasado. Precisávamos de uma inovação, precisávamos de uma remodelação, está a perceber? No fundo, a gente precisava era do querido mudei a casa para o país inteiro. Tá? Mas pronto, esse é o meu ponto de vista. Neste período surgiram escritores notáveis como Camilo Peçanha, que desenvolveu o simbolismo em Portugal, e Teixeira de Pascoais, associado à extrema instabilidade política em Portugal. Surge também a geração de Orfeu, grupo revolucionário que introduz um novo género literário mais individualista e subjetivista, o modernismo. É este grupo que acaba por ser responsável por introduzir o modernismo nas artes e literatura portuguesas. É denominado Orfeu, também devido à revista que publicaram em Lisboa no ano de 1925. O grupo era então constituído por Almada Negreiros, artista que se dedicou às artes e à escrita, Santa Rita, pintor, que apesar da sua morte prematura, deixou um legado significativo, destacando-se pela sua originalidade e ousadia artística. Mário de Sá Carneiro, escritor que se centrava em temas como a angústia e a modernidade, Amadeu de Sousa Cardoso, que pertenceu à primeira geração de pintores modernistas portugueses, e, finalmente, Fernando Pessoa, poeta mundialmente conhecido pela sua arte heterónima e cliente assíduo de Café Brasileira, em Lisboa. No fundo, a ideia destes escritores era inovar. Eles não se contentavam com o que era feito em Portugal, com os géneros literários, com as obras publicadas, com a linguagem utilizada. Não, eles não queriam ser iguais aos outros. Eles queriam romper as tradições literárias e culturais em Portugal. Eles queriam cultivar a sua própria maneira de escrever, maneira de pensar. Eles queriam fugir ao conservadorismo deste Portugal tão fechado, tão pobre culturalmente. Eles queriam expandir o conhecimento que tinham aprendido lá fora, que tinham adquirido com os europeus, com o resto da Europa, a Europa mais desenvolvida que nós, na época. E, portanto, foi esta a ideia desta geração de mentes brilhantes, como a geração de Orfeu. A geração de Orfeu ambicionava a mudança de Portugal. Queria que os portugueses deixassem para trás aquilo que era as ideias antigas, os costumes antigos e queria implementar a modernização, o novo. Tudo isto com a ajuda da sua revista Orfeu.
E obviamente tinham o apoio de uma vertente transnacional, que era o facto de alguns dos participantes terem estado no estrangeiro, mais especificamente em Paris, como Mário de Sá Carneiro, Santa Rita Pintor, Fernando Pessoa esteve na África do Sul, portanto podiam ajudar no decurso da revista com fenómenos análogos de onde estiveram, mas também o facto da ajuda brasileira. Ronaldo Carvalho, por exemplo, um fator bastante importante. Desta forma, conseguimos reconhecer o potencial e o talento dos indivíduos que constituíram a geração de Orfeu. Porém, como terá sido recebida a mensagem que eles tentaram transmitir? Bem, o escândalo troféu para Orfeu não me surpreende. Basta darmos uma vista de olhos ao tipo de poesia que se publicava até a data em Portugal para nos apercebermos que os meios literários da época simplesmente não estavam preparados para algo tão grandioso e tão revolucionário como, por exemplo, O Triunfal, obra escrita por Álvaro de Campos, um heterónimo famosíssimo de Fernando Pessoa. Por isso, não. Creio que não tenha chegado como surpresa a reação por parte do público pertencente a uma sociedade tão conservadora como a sociedade portuguesa era nesta altura. É então óbvio, o lançamento da revista gera uma enorme controvérsia por toda a imprensa, fazendo com que estes jovens escritores de Orfeu fossem considerados loucos e provocadores, a tal literatura de manicômio, como assim se dizia. Por outro lado, eu acho que esta reação por parte do público e da imprensa ao lançamento desta revista, que retratava uma realidade difícil e dura de engolir para os portugueses, servisse perfeitamente às próprias necessidades dos jovens poetas de Orfeu, uma vez que a polémica e o escândalo também podem servir como maneiras de divulgação e até mesmo revolucionalização. É verdade. Na sua época, as ideias destes belíssimos escritores não foram muito bem aceitas por parte da sociedade, mas talvez tenha sido consequência de uma falta de maturidade a nível social e literário por parte da mesma. Porém, é inegável o talento dos elementos desta geração, que até aos dias de hoje continuam a ser estudados e enquadrados na sociedade atual, através daquilo que é uma arte odierna.